boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, sem perder tempo, atenção, atenção, hein? Daqui a pouco vamos mostrar aqui tudo do Atlético ontem, os preparativos do Cruzeiro. Thiago Escuro falou hoje, Manuel passou por cirurgia. Será que Thiago Escuro falou alguma coisa importante? Não é que merecesse assim, vamos chamar a imprensa e tal. Deixa eu dar um recado rapidamente aqui, não mude de canal, hein? Porque se mudar, seu time perde na próxima rodada. Olha aqui, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Chamou a esposa de bem e o banco quer levar. Dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai ligar agora, 2559-8877, 2559-8877, vai fazer uma revisão do seu financiamento. Parar de pagar juros abusivos, tem que virar o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros desses, aliás, pagando esses juros abusivos aí há anos sem saber, se dependendo da situação, você pode até quitar o seu veículo com descontos de até 80%. É isso mesmo, seu veículo pode estar pago e você não está nem sabendo. O banco está ameaçando tomar o seu bem, o seu carro. Não devolva seu veículo sem antes ligar ou mandar um WhatsApp para esses números aqui. Você vai ligar aqui, vai mandar um WhatsApp ali, né? E você está devendo cartão de crédito, cheque especial também, esses contratos aí também podem conter juros abusivos, hein? São passíveis de desconto, sim, senhor. Tem um financiamento aí que de repente você já teve, já pagou, mas quer saber se houve juros abusivos cobrados no financiamento? Ligue. Tem direito à defesa. Então ligue. 2559-8877, 99695-3077, ok? Simbora então. Aliás, eu falei de melhores momentos na tela, mas não sei como, né? Temos melhor, tem alguma coisa aí? Fala, né? Vamos ver como é que o Aguirre, não temos nada, né? Mas não pode. Então, beleza, vamos ver o Aguirre falando aí, avaliando. Eduardo Panzi falou que está demais, tem que ser técnico da seleção uruguaia. Roda aí. Que Independiente jugó mejor y fue merecido el triunfo. Nosotros no nos encontramos en ningún momento cómodos con el partido. Eso fue mérito del rival y fuimos superados. Esa es la realidad, hay que aceptarla y bueno, como usted dice, estamos cerca de la clasificación, pero bueno, tenemos que ganar el próximo partido en casa para terminar primeros en la fase y bueno, y pensar en el futuro, pero hay que intentar hacer un buen partido. Ô, Capiroto, vê aí se a gente não pode rodar os melhores momentos, que acabou de mostrar no jogo aberto. Lá vamos ver se a gente mostra aqui também. Ó, a questão é a seguinte, sobre a questão do Aguirre, eu entendo perfeitamente que ainda é o início de um trabalho e tal, mas não vem com essa de que tá jogando pra galera. Não é porque eu tenho uma opinião como de muitos aí que eu tô jogando pra galera. Tenho uma opinião parecida. Eu só acho que é estranho o fato de o time oscilar demais. Num jogo mete 7, no outro perde. Aí num jogo joga muito bem, vence, no outro não joga tão bem. E aí precisa ser muito inteligente para se lembrar que o próprio Independente Del Valle, o Atlético, não jogou bem, mas contra o Colo-Colo deitou. Aí contra o Vila joga bem, ontem não jogou absolutamente nada. E o que me assusta é que quando o Carlos César passa a ser uma opção de banco, aí para entrar no lugar do Robinho, eu já começo a ficar meio preocupado. E uma outra questão, rapidamente, eu não falo mais. Quem é o goleiro reserva do Atlético? Giovani. O Lauro foi contratado no lugar de quem? No lugar do Giovani. Então quem tem que ser titular? O Giovani. Ah, mas é oportunismo, está falando isso porque falhou ontem. Não é porque é formado na base que tem que colocar um campo de força e proteger acima de tudo. Não, tem que manter, não tem que manter. Se está inseguro, passando insegurança para a defesa, para os volantes e tal, então, ô Lauro, vem cá. O Lauro também, não estou dizendo que o Lauro seja a resolução dos problemas. Se fosse excepcional, não estaria no Lajadense. Mas se tem experiência, tem mais estofo, mais musculatura, põe para jogar e aí, de repente, reduz a insegurança que a defesa tem hoje, como o Wilson ficou visível no jogo de ontem. Ídolo, você, eu quero abrir o programa com você, preciso de comentários rápidos para girar todo mundo e eu não falo mais. Boa tarde. Um abraço a todos. O Atlético foi muito mal no primeiro tempo, uma partida abaixo da crítica, a pior do Atlético no ano, aí falando só do primeiro tempo, muito mal em todos os sentidos. No segundo tempo também foi ruim, mas melhorou um pouco com relação ao que aconteceu no primeiro tempo. Eu definiria o seguinte, Everton, o primeiro tempo foi desastroso, o segundo tempo foi sem graça, apático, sem sal, sem iniciativa, sem talento, mas no primeiro que a coisa foi pior. Para falar especificamente do Aguirre, já que tem que ser rápido, não dá para falar de tudo,
Ele errou nas duas substituições. E não é oportunismo, porque eu comentei o jogo, antes de fazer as substituições, eu já ia sugerindo o que eu achava que ele deveria fazer. Quando ele colocou o Leandro Donizete, ele até acertou nesse ponto. O Leandro Donizete tinha que entrar mesmo. Mas eu acho que ele tinha várias opções melhores ou, no mínimo, menos ruins do que tirar o Casares. O que eu sugeri, ou o Luan, ou o próprio Júnior Urso, ou até o Robinho. Isso. Um desses três para sair, e não o Casares. Mas achei esse erro, embora um erro, menor do que o segundo. Porque o segundo, ele fica quase uma caricatura, assim, fica uma coisa muito bizarra. E não é porque o Robinho estava jogando bem. O Robinho estava mal. Tanto é que quando o Leandro Donizete entrou, eu dei a sugestão para o Robinho sair. Agora, o Douglas Santos também estava mal. O objetivo era colocar o Carlos César para marcar melhor pelo lado esquerdo, na função do Douglas Santos, beleza. Por que não colocou direto na vaga do Douglas Santos? Porque aí quem ficou fazendo a função do Robinho foi o Douglas Santos, cara, que também estava mal. O Robinho estava mal. O Douglas Santos também estava, nem é da posição, para ficar no ataque, para ficar, tudo bem, vai recompor um pouco, mas ali, naquela fase do jogo, já perdendo, o Carlos César ali, tudo bem, tira o lateral que está tomando um baile do ponto adversário e coloca o Carlos César para marcar melhor. Ponto, substituição simples. De novo, não estou generalizando, não estou falando que é igual em todos os pontos, mas, de novo, lembrou o Adilson Batista. Que nos tempos do Cruzeiro, às vezes até enxergava uma coisa correta. O lateral tá levando bola nas costas. E ao invés de fazer uma substituição simples, mexia no meio-campo, mexia na estrutura do time, fazia substituições equivocadas. Então, para mim, o Aguirre foi muito mal ontem, a zaga foi muito mal e o Wilson, para mim, falhou em 2 dos 3 A gente vai falar mais, você também vai falar mais, mas vamos girar na velocidade da bola. Você agora falando do jogo, do Aguirre, do Wilson, do que você quiser. Câmera 2, boa tarde, Du. Tudo bem, Everton? Boa tarde, telespectador. Para começar, eu acho que o Aguirre não errou na escalação do Atlético, na formação inicial. Também não. É o que o Atlético vinha apresentando antes do jogo contra o Vila Nova e vinha jogando bem. A escalação do Wilson é muito simples. O Aguirre deu 3 oportunidades ao Wilson, jovem goleiro. Ele falhou em 2. Banco. Agora é a vez do Lauro. Ele falhou em 3 gols, né? Não, estou dizendo em 2 jogos. Ontem eu acho que ele falhou em 2. A primeira, apesar do desvio, era defensável, e o outro ele arrumou mal a barreira e foi para o canto errado. Até eu que não sou goleiro sei disso. Depois eu te dou todo o meu tempo, porque você fala melhor que eu, mas só para acrescentar uma coisa que eu esqueci, teve um determinado momento do jogo que eu falei, ô Wilson, faz uma defesa aí, meu filho, pelo amor de Deus. Porque é meio que aquela coisa, quase tudo que vai e entra, além de terem sido falhas, se a gente pegar as estatísticas de finalizações sofridas pelo Atlético nesses 3 jogos e de gols que ele levou, a proporção é muito alta. O Cruzeiro quase não chutou a gol. Chutou uma vez, beleza, tomou o gol. Ontem também, por mais que o Del Valle tenha jogado bem e o Atlético mal, também não finalizou em direção ao gol várias vezes. 2 vezes que vai... Deixa eu falar. Mas vem cá. Não faz nenhuma defesa. E aí a escalação inicial ok. Agora, eu assisti um pouco do Vasco e Volta Redonda. O Jorginho, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, viu que a coisa não estava andando e fez uma alteração. Isso é normal no futebol, Everton. O Atlético estava muito mal no primeiro tempo. O esquema que eu teria iniciado com a linha de 3 e o Prato não deu certo. O Atlético estava espaçado, muita bola nas costas dos 2 laterais. Principalmente do Douglas. O Júnior Urso saindo demais, chegando muito na área do Independente Del Valle. Fez o gol, ok, mas não tem necessidade disso toda hora. E o Aguirre... Eu percebi isso assistindo o jogo. Deveria ter mudado ainda no primeiro tempo. Não mudou, ok. Ele volta com o Donizete, que era a alteração que todo mundo falava. Tem que voltar com o Donizete, 3 volantes, beleza. Só que ele tira o cara errado. Aí eu vou tentar entender a cabeça do Aguirre. Ele tentou fazer um Atlético parecido com o Atlético contra o Vila Nova. O Atlético contra o Vila Nova jogou com 3 volantes sem um armador. Sem o Casares. Tinha o Cleiton de um lado, o Robinho do outro. Ele tentou fazer a mesma coisa. Eu não tinha um armador contra o Vila, vou tentar a mesma coisa. Vou tirar o Casares e o Luan vai fazer o papel do Cleiton e o Robinho continua na dele e o Prato também. Não deu certo. Por que não deu certo? O Vila Nova é um time totalmente espaçado. Você não precisa de um armador para chegar na área do Vila Nova. Com os 2 pontos e os volantes, ok. O Del Valle ontem, as 2 linhas de marcação
compactas. Para você furar uma linha dessa, 2 linhas dessa, ou você precisa da qualidade individual, que ontem individualmente o Atlético estava muito mal, ou de um armador, o cara que vai enfiar a bola. Foi o primeiro gol do Atlético. E o Aguirre acabou abrindo mão disso. Esses os erros do Aguirre e do Carlos César nem comento. Foi bizarra a substituição. E outra coisa, individualmente o Atlético estava muito mal. O Eraso, a pior partida dele pelo Atlético, mas disparado. tem uma explicação, né? Foi triste o primeiro tempo do Eraso. Qual? Ele torce pro Del Valle? Não. O quê? Não, porque ele estava dando bote na intermediária lá. Que Mas os erros. Aquele lance do pênalti ali estava até espaçado demais, mas foi uma falha técnica dele. Eu tô falando aquele bote que ele deu errado e o atacante só na cara do o lance da falta que gerou o gol, ele fez uma falta no zagueiro, uma falta desnecessária. Claro que a culpa é mais do Wilson do que dele, mas a falta desnecessária. Douglas Santos, triste ontem. Partida muito ruim do Douglas. Luan, mal ontem. Robinho, muito mal, só reclamando ontem. Então, gente, tiveram os erros do Aguirre e foram claros, a falha do Wilson, clara, mas o Atlético individualmente ontem foi uma tristeza. E se o primeiro tempo foi triste, o segundo tempo foi muito ruim também, mas aí em função das substituições erradas, não a do Donizete. Não a entrada do Donizete, mas quem saiu para o Donizete entrar. Não surtiu efeito, o Atlético ontem foi mal demais e mereceu perder o jogo. A Dimara tem um posicionamento, pelo que eu ouvi na Band News hoje mais cedo, contrário, que ele poderia ter insistido ontem, já que o Luan não estava bem e o jogo mostrou, mais uma vez, jogou nada, mas também vinha de uma parada e de contusão. Ele podia ter metido de cara os 3 volantes. Não quer dizer que joga com 3 volantes, que é defensivo. Na verdade, o meu posicionamento não é contrário. Eu até disse aqui que se o Luan estivesse 100%, tudo bem, porque eu achava que era um jogo que você tinha que ter o Luan 100%, porque o gramado era muito ruim. E a condição física do Luan, numa questão de altitude, numa questão de gramado ruim, poderia prejudicar o time. E o Luan não entrou 100%. O Luan não rendeu aquilo que se esperava e nem nas alternativas táticas que ele colocou para o Luan, exatamente por isso. Por isso, eu teria entrado com o Leandro Donizete. Ponto. Por isso, não é que eu acho que é o melhor esquema para o Atlético, não é. Mas que se você tem essa alternativa tática, não havia necessidade de passar tudo aquilo. E mais, a questão e eu até no momento eu falei, ouvi o Cadu o tempo inteiro, me lembro que na hora da substituição, ele ainda falou pro Cláudio assim, Cláudio, ele vai tirar o Douglas Santos, não foi? Na substituição. Então, foi tão traumático o jogo, com os erros do Wilson, que deixaram a defesa totalmente insegura, porque você via o Leonardo Silva ir lá, você via o Casares ir lá, você via o Eraso ir lá e falar, menino, você via aquilo. Gente, isso é Libertadores, não é Campeonato Mineiro. Isso é Libertadores. Por mais que o Atlético tenha uma tranquilidade em termos de classificação, por mais que com o resultado ele continue liderando, não dá para arriscar. Quando o Du coloca a situação do Vasco, substitui de imediato, substitui. A culpa não é de ninguém, ele teve as chances. Não deu. Cadê? Onde é que estava o Lauro? Mas pega. Eu não tiraria o Wilson, não. Eu tiraria o Robinho ou o Luan. Você colocaria o Donizete no primeiro tempo, porque a linha de 3 não deu certo. Eu não estou dizendo onde está o Lauro. O Lauro não estava lá no banco, não estava o goleiro mal. A minha substituição seria a entrada do Leandro Donizete, certo? Só que eu tiraria o Robinho. Era o pior ali naquela situação. Eu até brinquei na hora, Dimara, que eu sugeria o Robinho, que eu falei assim, tem gente que vai achar até que é blasfêmia. Só porque tem nome e tal. Mas. E não coloquei só o Robinho como opção. Pra mim é ou Robinho, tava todo mundo ou Luan, ou até o Júnior Urso. Trocar um volante por outro. Podia ter sido. O que menos deveria ter saído seria o Casares, além do que o Paes falou, acho que ele foi muito bem nessa análise tática ali das 2 linhas. Além disso, era um jogo que o Atlético precisava ter um pouco mais a bola. Também por isso você precisa mais de um armador. No primeiro tempo ali, a posse de bola do Del Valle estava na casa dos 60%. O Atlético não conseguia trocar 3, 4 passes. Ele chegava o tempo inteiro, uma insegurança. É mais um argumento para você manter o armador, o cara do passe, e não se preocupar em ter 3 volantes e 3 atacantes sem um armador. Outra coisa que está ficando muito clara para mim é que Rafael Carioca e Júnior Urso, com 3 ali na frente, o Atlético fica exposto. Sendo que um dos 3 é um Robinho, que aí agrava mais ainda. Se o Atlético joga com o Luan, Casares não recompõe. Não. Se o Atlético joga, pode até recompor, mas não recompõe tanto. Se o Atlético joga com Luan, Casares e Robinho, ou Cleiton, com aquela linha de 3 mais o Prato,
Eu não sei se dá para jogar com Urso e Rafael Carioca. Talvez o Donizete tenha que ser o cara nesse esquema. No esquema de 3 volantes, ou então você põe um cara que vai recompor mais. Sabe o que acontece? O fato de atuar com 3 volantes, ele testou acho que 2 vezes. Uma vez não foi tão bem, na segunda vez meteu 7. Né? Eu vejo a possibilidade de você, mesmo tendo qualidade, e essa qualidade ficar no banco, eu vejo muita possibilidade de você meter o time com 3 volantes, porque você tem automaticamente seus laterais avançados. E os laterais têm qualidade no apoio. E aí, se sobe, não toma nas costas, como aconteceu ontem com o Douglas Santos. Eu contei 72 vezes. E aí não tinha cobertura por ali. Aí o Herácio ia dar combate lá toda hora. Que estava muito mal. Não é que a gente está tirando, gente, e nem jogando no Wilson a culpa de tudo. Só que aquele início, do jeito que foi, com todo mundo pra cima e não sei o quê, e o menino não segura, e o menino não vai, e não vai pra lá. Você ficou com todo mundo ali quase que em pânico. A ideia que a gente vê era todo mundo saindo do meio campo, indo lá tentando consolar. Gente, é um jogo de Libertadores, não dá para você sair da sua função e da sua concentração de jogo e salvar a pátria do cara que estava lá. Por mais difícil que fosse o momento dele, o Atlético perdeu a concentração por completo, virou um time nervoso em campo e nem o que o Aguirre traçou taticamente, que a gente não vai saber qual é, porque ele também não vai jogar a culpa no menino, eles não conseguiam fazer. Dimara, o Aguirre, vocês questionaram aqui várias vezes, o Edu principalmente, de usar sistematicamente o Carlos César, que já tem questionamento jogando na posição de origem, que é lateral direito. Aí você improvisa na esquerda, você tira o seu principal homem de frente, que não estava bem, o Cadu falou aqui, e mete o Douglas Santos para jogar avançado. Eu vou repetir uma coisa. Pior do que colocar o Carlos César foi tirar o Robinho. Sim, nesse momento. Nesse sentido, ele poderia ter até tirado o Robinho antes, na hora de colocar o volante. Isso. Mas privilegiar o Douglas Santos, que estava pior do que todos, e ainda fora de posição. Eu até brinquei com o Caixa na hora, ele tá achando que vai arrumar outro Patrick, né? Querendo achar outro jogador sem necessidade. Afonso Alberto falou isso na hora também. E mandou mensagem para o Caixa. Arrumou outro Patrick. Pronto, temos um novo Patrick na Agora, Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. E eu vou insistir. O Atlético precisa de outro zagueiro. Contratar. O Atlético precisa contratar outro zagueiro. Vou continuar insistindo nisso. E eu vou continuar insistindo. O Aguirre tem um time muito bom nas mãos. Tem um elenco muito bom. É um elenco muito bom e eu acho que são pertinentes as cobranças, sim, senhor. E não dá para inventar. Porque o time está oscilando demais. Mas oscila porque muda, problema. Mas tem que mudar, tem contusão, tem expulsão. Agora, o time está oscilando demais. Eu também não, já falei isso com ela. Também acho que não está oscilando. Como não está? Jogou olha a atuação. Ontem foi o pior jogo do Atlético no ano. Eduardo, mas quanto o Independente Del Valle também. Fez o primeiro tempo excelente, mas no segundo tempo não foi. Mas aí contra o Colo-Colo jogou demais. Aí contra o Vila jogou demais e ontem não jogou nada. Gente, mas foi ontem. E tem um detalhe também que eu sempre cobro aqui, que eu sei que isso não é fundamental no futebol, mas sem isso o futebol não existe. Você fazer uma formatação tática, ter essas ideias mirabolantes, de botar um lateral avançado, um improvisado da lateral esquerda e um cacete. Né? É normal, tá legal. Mas o time tem que ter espírito de Libertadores. Aquela entrega, aquela disposição que a gente viu o Palmeiras em campo ontem, o Corinthians. Olha, esse o Atlético tem que ter. O filme do comentário é muito vazio. Tudo, né? Faltou coração. Eu não aguento esse comentário. O Atlético jogando mal. O Atlético mal tecnicamente, taticamente, eu ouvindo. Tá faltando coração. Né? Coração, todo mundo tinha coração lá dentro. Mas é muito fácil você colocar só no aspecto tático. Não estava faltando coração. Estava todo mundo correndo muito, só que não estava correndo, não, senhor. Não estava correndo, não, senhor. Técnica e tática, não faltou coração, coisa nenhuma. Foi muito toquinho, perdendo a bola, mãozinha na cintura. O goleiro tomou um frango, o técnico errou na alteração, o zagueiro estava uma baba, os laterais tomando todas nas costas, os atacantes errando tudo. Sem faltando coração. Sim. Disposição, entrega, espírito de Libertadores tem sim. Não faltou, sim, senhor. Faltou. Na sua opinião, não, respeito a sua opinião, mas a minha você tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu penso que faltou sim. O Atlético não jogou nada. Jogar para não jogou nada, não correu nada. Não jogou nada e não correu nada. Não correu. E não adianta falar que não correu. Perdi a bola, mãozinha na cintura, perdi a bola, abriu o braço, não fez isso. Primeiro tempo inteiro. E aqui, o Independente Del Valle jogou bem também. Só o Robinho. O Independente Del Valle jogou bem. Não, tô falando que pode não. Tô falando que pode não. Tem outro também. Eu tô falando que no caso do Robinho, às vezes,
não é questão de falta de vontade, é questão física mesmo. Não, o Casares. Gente, e o gramado não ajudava o Robinho também, não. Né? A bola saía que tinha que Tecnicamente, tem jogador que não se adapta a gramado. O Robinho não tava, tira o Robinho, mas é o medo de tirar o cara. Então, peraí. Se o gramado é o problema, então não vai escala. tirar o Robinho, então não escala. Se o gramado é o problema, não escala. Robinho, o gramado não serve pra você que você é técnico, então fica no banco. Não, tem isso também não. Então, vai colocar butineiro por causa do gramado. Um exemplo. Olha aqui, grande oportunidade para você adquirir sua chácara para lazer, pescaria ou até mesmo como investimento. O momento, falamos hoje na Band News, o momento é propício para investimento. Áreas para chácara, com água, luzes, ruas compactadas na região de Pompéu, a 150 quilômetros da capital, próxima à Cachoeira do Choro. Apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, 150, vai. Muita água, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica e uma natureza intocável e maravilhosa. Você pega a sua turma da pescaria, vai lá, compra o terreno, faz uma chácarazinha e final de semana todo mundo pescando. Eu vou te contar, sem exagero, tem mandi lá de 30 quilos. Olha aqui, não perca tempo. Se ligar informando que viu o anúncio aqui, ainda, além da gente proporcionar um desconto de 2.000 na entrada, ainda vai, de repente, participar de um sorteio de um barco de pesca lá. Você vai pagar só 5.000 de entrada, prestações fixas, não tem consulta ao SPC ou Serasa, aí o que facilita ainda mais. Só que você tem que ligar e se informar. O momento é excepcional para esse tipo de investimento, hein? Daqui a pouco a coisa equilibra e tudo vai subir. Fazendinhas Baú é mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123. Rápido intervalo. Volto já, calma. Os donos da